Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 10 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Guilherme de Bourges. História de São Guilherme de Bourges. Origem. São Guilherme era descendente dos condes de Nevers, na França. Seu avô, Pedro, era um conhecido eremita. Tornará-se monge e o principal pregador da palavra de Deus na primeira cruzada. Também Guilherme, buscando a solidão, entrou para a ordem cisterciense. Sempre teve uma boa educação religiosa. Na infância já mostrava o desejo de viver uma vida devotada a Jesus Cristo. No mosteiro, foi consagrado sacerdote. Mais tarde, foi feito bispo de Bourges. Ele se destacou pela caridade e ajuda aos pobres e tornou-se um modelo a ser seguido. Vida monástica. Seguindo os passos do avô, Guilherme deixou a vida na sociedade e foi viver retirado, na solidão. Primeiramente, foi viver com os monges de Gradmont, entrando, mais tarde, na ordem cisterciense, tornando-se, definitivamente, monge. Como era bem preparado cultural e espiritualmente, foi eleito abade de Pontigny e, depois, de Fontaine-Jean, diocese de Soissons. Finalmente, tornou-se abade de Chaalis. Bispo. Com a morte do arcebispo de Bourges, no mês de setembro de 1200, houve muita discussão para a escolha de seu sucessor. Depois de muitas divergências, o bispo de Paris, Otto, foi chamado para assumir a diocese. Porém, depois de muita oração, ele fez um sorteio para ver quem ocuparia o cargo. Guilherme foi o vencedor. Ele se tornou o bispo de Bourges contra a vontade. Mas, respondendo ao chamado de Deus, ocupava-se ativamente da vida da diocese com muita firmeza, bondade, piedade e humanidade. O bispo Guilherme era considerado um modelo na comunidade. Tal era sua fama, que ele foi escolhido como patrono da Universidade de Paris e também da França. Combatendo heresias. Como bispo, São Guilherme combateu, através de constantes orações, a heresia dos albigenses ou cátaros, que negava a existência de um Deus único, negava o dogma da Santíssima Trindade e ensinavam que a salvação dos homens vinha pelo conhecimento e não pelo sacrifício de Jesus Cristo e da fé em Deus.
O poder de suas palavras era tal que São Guilherme conseguia convencer os hereges mais fanáticos. Morte e canonização. Autorizado pelo Papa Inocêncio III, Guilherme se preparava para sair numa cruzada quando veio a falecer, no dia 10 de janeiro de 1209, dia de sua festa. Muitos milagres foram realizados por sua intercessão, o que levou à sua canonização, em 17 de maio de 1218, no pontificado do Papa Honório III. Guilherme foi colocado numa urna de ouro e sepultado na Catedral de Bourges. Suas relíquias também foram levadas para a Abadia de Charlies e para a Igreja de São Leodegário, em Alvernia, região central da França. Oração. Deus Pai, te pedimos, por intercessão de São Guilherme, a constância da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, neste mundo que nos oferece muitos caminhos. Te pedimos, igualmente, a sabedoria para reconhecer os caminhos que nos distanciam de seu Filho, para deles nos afastarmos. Pedimos, também, a graça de nos retirarmos em oração, seguindo o exemplo de São Guilherme, para estarmos mais perto de Ti, e para alcançarmos a santidade. Amém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Beato Gonçalo de Amarante, presbítero de Braga, que, depois de longa peregrinação à Terra Santa, entrou na ordem dos pregadores e finalmente se retirou para um ermo, fez construir uma ponte e ajudou muitos habitantes do lugar com a sua oração e pregação. Morte no ano 1259. Em Roma, no cemitério de Calixto, junto à Via Ápia, São Milcíades, Papa, oriundo da África, que conheceu a paz da Igreja restabelecida pelo imperador Constantino e, sendo vítima dos ataques dos donatistas, atuou com grande prudência para alcançar a concórdia. Morte no ano 314. Na Tebaida, região do Egito, São Paulo, eremita, que abraçou a vida monástica desde os seus princípios. Morte no século IV. Em Nissa, na Capadócia, hoje Vedseir, na atual Turquia, São Gregório, bispo, irmão de São Basílio Magno, insigne pela sua vida e doutrina, que, por ter proclamado a verdadeira fé, foi expulso da sua cidade no tempo do imperador Ariano Valente. Morte no ano 400. Em Jerusalém, São João, bispo, que, em tempo da controvérsia sobre a verdadeira doutrina, trabalhou arduamente pela fé católica e pela paz da Igreja. Morte no ano 417. Em Dai, no território de Vienne, atualmente na França, São Petrônio, bispo, que anteriormente seguirá a vida monástica na ilha de Lérins. Morte no ano 463. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Marciano, presbítero, que se empenhou com extraordinária diligência em ornamentar as igrejas e socorrer os pobres. Morte no ano 471. Em Limoges, cidade da Aquitânia, atualmente na França, São Valério, que abraçou a vida solitária. Morte no século VI. Em Melitene, na antiga Armênia, São Domiciano, bispo, que trabalhou intensamente pela conversão dos persas. Morte no ano 602. Em Roma, junto de São Pedro, o sepultamento de Santo Agatão, Papa, que confirmou a integridade da fé contra os erros do monotelismo e promoveu sínodos para fortalecer a unidade da Igreja. Morte no ano 681. No território de Viviers, ao longo do Ródano, na França, Santo Arconcio, bispo. Morte no ano 745. No mosteiro de Cusa, nos Montes Pirineus, São Pedro Urcelo, que depois de ter sido doge de Veneza se fez monge, foi célebre pela sua piedade e austeridade e passou a vida num ermo próximo do mosteiro. Morte no ano 988. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, hoje região da Itália, o beato Benincasa, abade, que enviou 100 dos seus monges a Sicília para ocupar o cenóbio de Monreale recentemente fundado. Morte no ano 1194. Em Arezzo, na Etrúria, atualmente na Toscana, região da Itália, o passamento do beato Gregório X, Papa, que, sendo arcediago de Liege, foi eleito para a cadeira de Pedro, favoreceu de todos os modos a comunhão com os gregos, e para promover a conciliação entre os cristãos e recuperar a Terra Santa, convocou o Segundo Concílio Ecumênico de Lyon. Morte no ano 1276. Em Lorenzana, na Lucânia, na atual Basilicata, região da Itália, o beato Egídio, Bernardino de Belo,
religioso da Ordem dos Frades Menores, que viveu recluso numa gruta. Morte no ano 1518. Em Arequipa, no Peru, a beata Ana dos Anjos Monteagudo, virgem da Ordem dos Pregadores, que com o dom do conselho e da profecia promoveu o bem de toda a cidade. Morte no ano 1686. Em Perugia, na Itália, Santa Francisca de Sales, Leônia Aviati, virgem, que se dedicou com amor materno e generosa solicitude à promoção da juventude e instituiu as Oblatas de São Francisco de Sales. Morte no ano 1914. Em Madrid, na Espanha, a beata Maria das Dores Rodrigues Sopena, virgem, a qual, dando eminente testemunho de caridade cristã, se aproximou dos mais abandonados da sociedade do seu tempo, especialmente nos subúrbios das grandes cidades, e fundou o Instituto das Damas Catequistas e a Obra da Doutrina, para anunciar o Evangelho e promover os pobres e os operários nas questões sociais. Morte no ano 1918.